Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu falarei sobre o terremoto que atingiu Taiwan e também ilhas ao sul do arquipélago japonês, assim como a notícia sobre o terremoto que ocorreu em Nova York na última sexta-feira. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer em respondê-la. Então, moçada, vamos lá. Então, nós tivemos, na quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, uma notícia que foi publicada pela televisão, revistas, jornais, rádios e por aí vai, referente ao forte terremoto que atingiu Taiwan, um terremoto com magnitude 7.4 na escala Richter, que, caso tivesse acontecido num país de menor desenvolvimento, com certeza iria provocar centenas de milhares de mortes, desde que o epicentro ocorresse numa área densamente povoada. Porém, apesar da forte magnitude do abalo sísmico, em Taiwan, até o dia de ontem, essa aula está sendo gravada no sábado, 6 de abril, então até o dia 5 de abril, haviam sido contabilizados 12 vítimas fatais. Então, para um abalo sísmico de forte magnitude, num país com mais de 20 milhões de habitantes, podemos assim considerar que o saldo dessa tragédia não foi tão negativo como seria caso tivesse ocorrido num país em desenvolvimento. Então, nós vamos ver o porquê de Taiwan ter registrado esse forte abalo sísmico, lembrando que atividade sísmica em Taiwan é comum, até mesmo porque o país se encontra numa área próxima ao limite de duas placas tectônicas, e os tremores de terra com maiores impactos destrutivos são aqueles que acontecem justamente nos limites das placas tectônicas, sobretudo nos limites convergentes, aqueles que decorrem do encontro de duas placas tectônicas, e também nos limites transcorrentes ou transformantes, quando duas placas tectônicas se movimentam de acordo com o movimento dos meus braços. Então, repare que o epicentro do tremor, na verdade, ocorreu no Oceano Pacífico, próximo à costa, inclusive desencadeando um alerta para tsunami. Havia a previsão de uma possibilidade de termos tsunamis com ondas em torno de 3 metros ou um pouco acima disso, em função, primeiro, do forte abalo sísmico, e segundo, pelo fato do epicentro desse abalo sísmico ter ocorrido no assoalho oceânico. Então aqui nós temos a ilha de Taiwan, Taipei é a capital de Taiwan, lembrando que Taiwan, na verdade, é um território pertencente à China, mas que, porém, tem um governo independente do governo da China. Olha o que eu disse, governo independente, porque Taiwan, na verdade, nunca declarou a independência em relação à China, até mesmo porque
o governo chinês tem dito e reiterado inúmeras vezes que qualquer declaração de independência feita por dirigentes de Taiwan seria considerada pelo governo da China como uma declaração de guerra. E, inclusive, aí no canal Geogênio, eu falo sobre a geopolítica da China e Taiwan. Tenho 2 videoaulas tratando essa questão. Mas o objetivo do nosso encontro hoje não é falar sobre a questão geopolítica, mas sim sobre esse forte abalo sísmico que atingiu Taiwan, mas que, por graças divinas, causou poucas vítimas fatais. É claro que o país está preparado para eventos sísmicos de forte magnitude. A legislação em Taiwan obriga que as construções sejam realizadas dentro dos padrões técnicos necessários para resistirem fortes abalos sísmicos, e sendo assim, nós tivemos, além de poucas vítimas fatais, um rastro de destruição que, pela magnitude do abalo sísmico, pode ser considerado pequeno. Entenda o terremoto em Taiwan. Então, para que vocês possam melhor entender esse terremoto que ocorreu em Taiwan, nós temos aqui esse mapa, cujo objetivo é mostrar a placa euroasiática. Olha aqui a ponta do meu dedo, onde está Taiwan. Taiwan é essa ilha grande que se encontra aqui, exatamente onde está a ponta do meu dedo. E aqui você vai perceber que a ilha de Taiwan, ou ilha de Formosa, como é conhecida, ela fica bem próxima do limite da placa das Filipinas, que é uma pequena placa tectônica que se encontra entre a placa do Pacífico e a placa euroasiática, razão pela qual Taiwan se encontra numa zona sísmica bastante ativa, sendo bem comum a ocorrência de abalos sísmicos no país. E esses abalos sísmicos, de vez em quando, são de forte magnitude. Todavia, apesar da intensidade desses abalos sísmicos de forte magnitude, o rastro de destruição é pequeno, porque, como eu disse, o país está preparado para resistir tremores de terra de forte intensidade, uma vez que as construções seguem os padrões técnicos necessários para que elas possam resistir a fortes abalos sísmicos. Lembrando que quando um abalo sísmico ocorre em terra, nós chamamos de terremoto, e quando o abalo sísmico ocorre no assoalho oceânico, ele pode dar origem a um maremoto ou tsunami. Então, lembrando ainda que, além de Taiwan se encontrar bem próximo ao limite das placas das Filipinas e Euroasiática, Taiwan também está localizado no chamado anel ou cinturão ou círculo de fogo do Oceano Pacífico. Sendo assim, há de se destacar que em Taiwan também existem vulcões ativos. Então, para que vocês possam entender como se forma um abalo sísmico em área de convergência ou encontro de placas tectônicas, nós temos esse esquema aqui. Em amarelo, representando a placa euroasiática, observe o sentido do movimento da placa euroasiática, e na cor marrom, a placa das Filipinas, viajando no sentido oposto, ou seja, se movimentando no sentido contrário. Então, aqui nós temos, na zona de contato das duas placas tectônicas, energia que se acumula durante anos e anos.
Então, quando a energia acumulada na zona de atrito que separa as duas placas tectônicas, e essa energia, portanto, é suficiente para movimentar uma ou ambas as placas tectônicas, nós temos esse tipo de movimento. Repare que aqui nós teremos o movimento de subsidência da placa euroasiática e aqui nós teremos o movimento de subida da placa das Filipinas. Então, quando esse ponto de equilíbrio na zona de atrito é rompido e a energia é liberada, nós temos o ponto de liberação dessa energia chamado de hipocentro. Então, o hipocentro é o ponto de origem dos abalos sísmicos. E na medida em que essas ondas sísmicas se propagam em direção à superfície e alcançam a superfície, elas irão provocar o abalo sísmico. E aqui, nesse círculo vermelho, eu identifico o epicentro, que é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior magnitude. E na medida em que essas ondas sísmicas P e S, primárias e secundárias, se afastam do hipocentro e do epicentro, mais fraco ficará o abalo sísmico. Então, o impacto de maior destruição de qualquer abalo sísmico, desde que o epicentro ocorre numa área povoada, será exatamente nesse ponto central que as ondas sísmicas são capazes de provocarem maior tremor de terra, maior abalo sísmico. E na medida em que você se afasta do epicentro, o tremor de terra ele vai ficando cada vez mais brando, mais fraco, portanto, os prejuízos, danos materiais e perdas de vida humana vão diminuindo na medida em que se afasta do epicentro do tremor. Então, aqui nós temos, portanto, esse esquema ilustrativo, cuja finalidade é mostrar a vocês como se forma um abalo sísmico. No canal Geogênio também existem aulas específicas sobre isso. Lembrando que abaixo da crosta terrestre nós temos a estenosfera e abaixo da estenosfera nós temos o manto. Tanto a estenosfera como o manto são formados por material magmático, que está representado aqui pela tonalidade vermelha. Então, podemos assim dizer que as placas tectônicas, na verdade, elas, entre aspas, flutuam sobre a estenosfera e, em razão das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre, essas placas tectônicas se movimentam alguns centímetros por ano. E sendo assim, nas áreas de convergência ou encontro das placas tectônicas e também nas áreas de transcorrência ou transformação das placas tectônicas, ou seja, limites transformantes, nós temos a maior incidência de abalos sísmicos com potencial de destruição, desde que o epicentro desses abalos sísmicos ocorram em áreas povoadas, principalmente nas cidades. Aqui nós temos esse outro mapa, cuja finalidade é mostrar a vocês apenas parte do círculo do anel de fogo do Oceano Pacífico, que está representado aqui em vermelho. São áreas que registram atividade sísmica e também possuem vulcões ativos. Então, mais uma vez, repare que eu circundei aqui em amarelo a localização da ilha de Taiwan para mostrar que a ilha de Taiwan se encontra no chamado Círculo ou Anel de Fogo do Oceano Pacífico, que é uma área de atividade sísmica e também uma área onde nós temos vulcões ativos. Por curiosidade, a maioria dos vulcões ativos do nosso planeta
se encontram no chamado Círculo ou Anel de Fogo do Oceano Pacífico. Aqui nós temos algumas imagens mostrando a vocês esse prédio, né, que quase caiu, né? Repare como ele está bastante inclinado. Claro que esse prédio está sendo demolido nesse exato momento, né? Porque existe um risco iminente dele cair. Repare que esse outro prédio aqui também inclinou, deverá ser demolido, mas repare que os prédios, eles não desabaram totalmente. Esse aqui caiu. Esse prédio aqui provavelmente é uma edificação mais antiga, que não foi construída dentro dos padrões técnicos modernos que são exigidos para áreas sísmicas ativas do nosso planeta. Então esse prédio aqui ele desmoronou. Então repare como nós temos aqui, né, uma área destruída. E aqui nós temos nesta outra imagem um ponto em que ocorreu um deslizamento de pedras numa rodovia lá em Taiwan, porque os abalos sísmicos também provocam o desprendimento de barreira, o desprendimento de pedras e gera deslizamentos que muitas vezes podem atingir áreas construídas e também podem atingir rodovias, ferrovias, causando a paralisação do tráfego. E isso acaba também dificultando a chegada das equipes de resgate em determinadas áreas e também, logicamente, a demora, de repente, em socorrer eventuais vítimas que estão abaixo dos escombros de uma edificação que foi derrubada por um forte abalo sísmico. Isso acaba, muitas vezes, causando a morte dessas pessoas pela demora do socorro. Então, apenas algumas das imagens para mostrar a vocês que esse abalo sísmico de 7 graus na escala Richter, ele causou prejuízos materiais e também causou vítimas fatais. Até o dia de ontem, 12 pessoas haviam morrido e também centenas de pessoas feridas. Mas, como eu disse, um abalo sísmico dessa magnitude, por exemplo, se acontece numa cidade como São Paulo, teria um rastro de centenas de milhares de pessoas mortas, até mesmo porque as cidades brasileiras, as construções dessas cidades não foram projetadas para resistirem a abalos sísmicos acima de 4,5 graus na escala Richter. A notícia que também chegou durante essa semana, um terremoto em Nova York. Lembrando que Nova York é uma grande metrópole localizada no nordeste dos Estados Unidos e nós tivemos aqui, na verdade o epicentro foi em Nova Jersey, nós tivemos aqui um abalo sísmico de 4,8 graus na escala Richter. E lembrando que abalos sísmicos dessa natureza já ocorreram outras vezes no nordeste dos Estados Unidos, porém são abalos sísmicos que não têm o potencial de destruição dos abalos sísmicos que ocorrem nas zonas dos limites convergentes e transformante das placas tectônicas. Eu estou falando sobre esse terremoto no nordeste dos Estados Unidos porque é possível, num concurso, você estabelecer padrões comparativos entre o terremoto ocorrido em Taiwan e o terremoto ocorrido em Nova York. E ali você poder estabelecer o porquê das diferenças dos dois terremotos, porque nós tivemos nenhuma vítima fatal em Nova York, 4,8. É um terremoto que a gente pode considerar de fraca intensidade, ao contrário do terremoto de Taiwan, que acima de 7 graus tem potencial de destruição bastante significativo. Agora, também existem outras diferenças que fazem com que, mesmo
que o abalo sísmico de Nova York tenha sido de menor intensidade do que o abalo sísmico de Taiwan, nós não tenhamos vítimas fatais e nem prejuízos materiais significativos. Porque um terremoto de 4,8, o máximo que muitas vezes ele pode causar, uma rachadura ou outra no muro, numa construção, e principalmente construções antigas. Dificilmente você terá o desabamento de uma construção, venha a ser uma casa ou um prédio com o abalo sísmico dessa magnitude. A ideia aqui, né, esse círculo vermelho, é onde nós tivemos, né, a ocorrência do abalo sísmico no nordeste dos Estados Unidos. A ideia é mostrar aqui o mapa para que vocês possam ver a localização da placa norte-americana e, em cima disso, perceber que a região de Nova Jersey e Nova York estão exatamente na porção central da placa norte-americana. Então, podemos assim dizer que nas áreas afastadas dos limites das placas tectônicas, nós temos uma relativa estabilidade sísmica. Eu falo relativa porque abalos sísmicos ocorrem, mas não são abalos sísmicos de forte magnitude que gerem potencial de destruição. Então, a localização na porção central da placa norte-americana faz dessa região uma região de relativa estabilidade sísmica, e mesmo que aconteçam abalos sísmicos no interior ou na parte central de uma placa tectônica, esses abalos sísmicos são de fraca magnitude e que, portanto, mesmo que o epicentro aconteça numa metrópole como Nova York, numa metrópole como Chicago, numa metrópole como Filadélfia e por aí vai, o poder de destruição desse abalo sísmico será insignificante, ou seja, dificilmente teremos qualquer tipo de construção caindo e dificilmente teremos vítimas fatais em função desse abalo sísmico. O objetivo de fazer essa explicação sobre o terremoto de Nova York é para que se possa estabelecer padrões comparativos daquilo que aconteceu em Taiwan e daquilo que aconteceu em Nova York. Esse terremoto de Nova York ocorreu na manhã dessa sexta-feira, portanto, dia 5 de abril. À noite nós tivemos outro abalo sísmico lá. Aqui foi de 4,8 graus na escala Richter, o primeiro, e o segundo, 4 graus na escala Richter. Sempre fique bem claro na cabeça de vocês que após a ocorrência de um abalo sísmico, existem os abalos sísmicos secundários, que em quase todas as ocasiões eles são mais fracos do que o abalo sísmico primário, ou seja, aquele abalo sísmico que ocorreu pela primeira vez. Aqui nós temos outro mapa para mostrar a vocês a localização do epicentro. A Nova York está aqui, Nova Jersey está aqui, e o epicentro foi aqui, ó, afastado, um pouquinho afastado do núcleo de densidade populacional maior de Nova York. Agora, 4,8 graus é um tremor, como eu disse, de fraca magnitude. Apesar de que o hipocentro, de acordo com os dados, estava a mais ou menos 5 quilômetros da superfície. Isso poderia, de certa forma, potencializar o efeito destrutivo desse terremoto, caso, por exemplo, tivéssemos construções muito frágeis na área onde ocorreu o epicentro. Por que isso? Porque quanto mais próximo o hipocentro se encontrar do epicentro, maior será a probabilidade, é claro, dependendo da intensidade do abalo sísmico, de se causar danos materiais e perdas de vidas humanas. Aqui nós temos para mostrar a vocês a área dos Estados Unidos de maior risco sísmico, que é a parte oeste do país, onde nessa linha vermelha nós temos a falha de San Andreas,
que é uma falha geológica que passa ali pela região de São Francisco, Los Angeles, San Diego, importantes metrópoles localizadas no oeste dos Estados Unidos e que se encontram numa zona de alto risco sísmico. Aqui é a imagem vista de cima da falha de San Andrés. Então repare que essa linha escura aqui é a falha geológica que separa a placa norte-americana da placa do Pacífico. Aqui nós temos as duas setas indicando os sentidos de movimentação dessas duas placas tectônicas. Repare que a placa norte-americana ela está se dirigindo para o sudeste e a placa do Pacífico aqui está se movimentando para noroeste. Então, nessa linha vermelha aqui, nós temos uma zona sísmica ativa e que, portanto, como aqui temos um limite transformante ou transcorrente, essa área é uma área de alto risco, onde pode acontecer, como já aconteceu no passado, abalos sísmicos de forte magnitude, que podem não só deixar um rastro de destruição, assim como provocar muitas mortes, desde que o epicentro aconteça numa área densamente povoada, como por exemplo Los Angeles, San Diego, São Francisco, que são as principais cidades norte-americanas localizadas no Pacífico. E uma outra área sísmica muito ativa que não aparece aqui, pertencente aos Estados Unidos, é lá em cima, no Alasca, onde inclusive já ocorreu no passado um dos maiores abalos sísmicos registrados até hoje pelo homem, ou seja, 8,9 na escala Richter. Se um abalo sísmico dessa magnitude, por exemplo, tivesse o epicentro em Los Angeles, teríamos milhares de mortes, mesmo sabendo que os Estados Unidos, por serem o país mais desenvolvido do mundo e também por terem tecnologias de construção bastante avançadas e adaptadas a regiões sísmicas muito ativas, mesmo com essas condições técnicas que os norte-americanos desenvolveram, nós teríamos muitas vítimas fatais com abalo sísmico de 8,9, porque nesse percentual ou nesse grau de intensidade, um abalo sísmico teria uma capacidade de destruição enorme em qualquer país do mundo. Japão, por exemplo, que também tem uma tecnologia de construções adaptada a regiões sísmicas ativas, teria também muito prejuízo, muitas mortes, porque 8,9 é uma intensidade catastrófica. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio. Essa aula é uma aula de atualidades que vai servir para preparar os alunos para o vestibular e também para o concurso da SpaceX. E sendo assim, dando a vocês um embasamento maior sobre temas relativos à atualidade. Essa aula foi a aula de número 538 e eu costumo dizer que o canal Geogênio é a maior plataforma de aulas de geografia gratuitas, tá? Porque temos outras plataformas com outros excelentes professores dando aula de geografia, mas você tem que pagar para ter acesso a essas aulas. O canal Geogênio, ele foi criado para democratizar o ensino da geografia e mesmo o meu canal tendo sido monetizado, eu não fiz nada, não preenchi nada que o YouTube pediu, porque eu não criei canal para ganhar dinheiro do YouTube. Eu criei canal para democratizar o ensino da geografia e levar a vocês jovens, vocês adultos que estão se preparando para concursos, conhecimento sem nenhum interesse financeiro por detrás disso. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Só lembrando a vocês, compartilhe o canal, se inscrevam no canal.